E aí, beleza? Leonardo Lima falando. Vou contar uma história para você. Era uma vez um súdito muito fiel. Certo tempo, o rei, percebendo que não haveria colheita e proventos suficientes, pois havia sido acometido o seu reino por pragas e por secas, resolveu aumentar os impostos para investir em mais formas de produzir alimentos. Então ele pediu a esse súdito que ele fosse até uma província distante, pois ele sabia que era um súdito fiel e bem quisto naquela região. Quando o súdito chegou ao local para levar a mensagem dos novos impostos, o chefe, o líder daquela província, acabou por decidir decapitá-lo para demonstrar ao rei que não estava de acordo com aquela decisão. E aí eu pergunto a você, qual foi a culpa do súdito? E o que essa história tem a ver com produtividade? Já eu vou te explicar. Até o final do vídeo você vai entender tudo. Bom, essa história foi para demonstrar como os mensageiros levam mensagens de alegria e de tristeza. Só que, muitas vezes, eles são confundidos com a própria mensagem. Um mensageiro que leva um recado, um aviso ruim, às vezes se torna uma pessoa ruim na vista das pessoas. É como o ministro da Economia chegar e dizer: olha, estamos passando por momentos de dificuldade e não teremos reajuste do salário mínimo este ano. As pessoas já pensam logo, precisamos achar um culpado. Quem foi que deu a mensagem? O ministro da Economia. Provavelmente ele é o culpado. E ele fica sendo visto como uma má pessoa. É muito comum isso acontecer. Outras vezes, o mensageiro leva uma boa mensagem. Então ele já se torna mais amistoso, mais amigo. Mas nem sempre isso diz quem ele realmente é. É o caso que acontece, por exemplo, no tempo das eleições, muitas pessoas aparecem com grandes sorrisos no rosto, abraçam todos os eleitores e depois não cumprem o que prometeu. Mas existem muitos mensageiros entre nós. E isso existe desde muito antigamente. Como, por exemplo, a história de Filípides, que levou a notícia da vitória de Atenas aos cidadãos e acabou dando origem a uma das modalidades olímpicas, que é a maratona. Existe também, com frequência, histórias de mensageiros na Bíblia, como a história de Moisés ou de José, que eram pessoas responsáveis por levar mensagens divinas. Então, qual a importância de a gente separar a mensagem do mensageiro? É que, como vimos, o mensageiro pode entregar uma mensagem boa e não ser uma pessoa com boas intenções, ou vice-versa. Mas uma coisa que não ficou clara ainda é que, muitas vezes, a impressão que se tem está mais relacionada a você do que com o mensageiro. Às vezes você espera um certo benefício, às vezes esse benefício não é nem muito moral. Mas como uma pessoa chega e faz promessas que outras pessoas nunca fizeram, você imediatamente simpatiza com ela. Às vezes, você só não quer ouvir tal notícia. Só que você não olha o contexto por trás e não percebe que talvez você também tenha parte nessa culpa. Outras vezes, você diz que o santo não bateu ou que você não foi com a cara da pessoa só porque estava mal-humorado ou porque estava num dia muito ruim. Mas o que isso tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, com o atingimento de seus objetivos na sua vida? Quem me conhece sabe que eu venho falando aqui a respeito de produtividade. E uma das formas de ser mais produtivo é aprender mais e se relacionar com pessoas melhores em cada área na qual você quer se desenvolver. Porém, algumas pessoas deixam de cooperar com boas pessoas em certas áreas apenas por uma certa discordância em algo muito específico. Por exemplo, vamos supor que eu me inspirasse muito na forma com que você toca algum instrumento. Porém, eu não gosto do que você pensa a respeito de política. Você é de uma certa base, de direita ou de esquerda, e eu estou na posição ideológica oposta à sua. Então nós discordamos. E daí eu deixo de conversar com você, de contribuir, de aprender, de fazer com que você melhore também, por causa de uma coisa que não deveria nos atrapalhar. Mas existem situações em que as pessoas
tem efetivamente razão para desconfiar de outras pessoas. Aquela situação, eu acho que essa pessoa aí tem algo de errado. Às vezes ela vem na mente porque a pessoa, através de expressões faciais, do tom de voz, da forma ou das coisas que ela fala, percebe que existe algum tipo de coisa errada. Como, por exemplo, é possível que ela esteja tentando enganar, esteja tentando se passar por uma pessoa que ela não é. Isso às vezes é percebido intuitivamente, mas as pessoas não conseguem explicar. Então, o que eu quero explicar aqui hoje é sobre separar quais são as pessoas com as quais nós deixamos de lidar porque percebemos algo de errado, algo que vai contra um princípio nosso, ou deixamos de lidar com outras pessoas que às vezes só parecem, por exemplo, exibidas, sem tentar conhecê-las, ou com uma pessoa que fala de uma maneira muito dura, mas você sabe, tem consciência de que aquilo que ela está falando é o que você realmente precisa ouvir. E nesses casos é que a gente fica mais tocado. Por quê? Ela fala algo que vai de frente com você, você sabe que aquilo não poderia ser pessoal, porque às vezes você nem a conhece, mas você não consegue engolir, você não consegue resolver o seu próprio problema consigo e joga a culpa nessa pessoa. O que eu quero dizer é, existem pessoas com as quais podemos cooperar mesmo discordando, existem pessoas com as quais podemos aprender muito, mesmo que elas nos incomodem. Basta a gente saber separar isso. Então vou passar para você aqui 3 dicas que eu separei a respeito de como escolher quais pessoas não devem estar no seu dia a dia, com mais objetividade, ao invés de ficar escolhendo apenas porque eu não gostei do jeito que ele fala, o sotaque dele é muito carregado, aquela voz é muito fininha, me incomoda. O primeiro item é: aproxime-se das pessoas certas apenas para fazer as atividades certas. Então, se você está fazendo alguma atividade com a pessoa na qual vocês dois têm como aprender um com o outro, têm como fazer um e o outro crescer conjuntamente, faça essas atividades e evite fazer atividades com as quais vocês discordem, com as quais vocês se sintam incomodados. Não é um problema fazer isso. Não é porque é uma questão de interesse mútua que vai ser algo ruim. Todos nós temos interesse em alguma coisa de outra pessoa, e isso é comum. Mesmo com a minha esposa, eu casei por um certo tipo de interesse. Com os meus pais, eu estou próximo deles por um certo tipo de interesse. E os interesses são os melhores possíveis nesses casos. Então não tenha medo de deixar claro quais são os seus interesses e evitar coisas que levem vocês a confronto. A segunda dica é: procure se afastar definitivamente de pessoas que vão contra aos seus princípios ou que não tem nada para contribuir na sua vida. Não preciso nem falar daquelas pessoas que te colocam em riscos ou em situações muito ruins, porque certamente elas violam algum princípio seu. O Ministério do YouTube adverte: curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos. E a terceira dica é: procure se resolver consigo. Resolva os seus problemas. Perceba quando você está num dia ruim, quando você está apenas criticando uma pessoa sem motivo, por algo que ela não tem sequer noção de que ela está fazendo, como por exemplo a voz, o time que ela torce, a ideologia política ou a forma de se expressar. Veja se isso não é um problema seu, que não consegue aceitar uma pessoa falar daquela forma, que talvez ao vê-la falar assim, se recorde de algo que aconteceu no seu passado. Perceba que a culpa não é dela, e se você resolver o seu problema, você conseguirá contribuir e aprender com ela. Afinal de contas, se essa pessoa está falando algo para você, é porque provavelmente ela está tentando contribuir de alguma maneira. Ou se ela está falando algo para não contribuir em nada, lá na dica 1, você já teria noção de que o melhor era deixar ela ir. Cada um viver a sua vida. Como já diria Madre Teresa de Calcutá, nós não podemos permitir que uma pessoa saia de perto de nós sem se sentir melhor ou mais feliz. E às vezes, algumas pessoas estão falando para você apenas com esse intuito, mas você está importando com o quê? Com o olho dela que fica piscando, com o jeito de falar,
ou coisas que te tiram do foco e não permitem que você absorva essas coisas que ela tenta lhe passar. E só para dar mais um exemplo, pensa comigo. Você pensa tal coisa a respeito de fulano. Pensa nessa frase. Aí vamos analisá-la gramaticalmente. Eu tenho aqui um sujeito, que é você. Eu tenho o verbo, que é uma ação sua, pensa ou critica, não gosta. E temos um objeto, que é o fulano. Então perceba que o sujeito é você, o agente. O verbo é uma ação sua. Você a executa sobre um objeto paciente. Perceba que essa pessoa não tem nada a ver com a ação que você executa. Você é responsável pelas suas ações, pelas suas decisões, emoções. E sendo assim, se você coloca as suas emoções no controle de outra pessoa que consegue te tirar da razão, é sinal de que você não está tendo um controle da sua própria mente. Porque se você estivesse controlando-a, você não deixaria uma ação ou reação de outra pessoa controlar como você se sente, te tirar do sério ou fazer com que você se sinta mal. Bom, se você ouviu até aqui e acha que isso tudo faz sentido, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Vai que essas pessoas vão com a minha cara, ouvem e passam a aprender mais, produzir mais e se sentirem melhor. Antes de terminar o vídeo, eu quero falar para você sobre o meu livro de propósito que eu lancei recentemente e eu vou deixar aqui uma forma de você conhecê-lo. Eu te vejo no próximo vídeo, até logo e tchau!